Só ligar aqui. Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos começando agora mais um programa Café com Líderes, que vai ao ar de segunda a sábado, a partir das 8 horas da manhã. Quero desejar uma excelente semana, um excelente começo de dia para você que está nos assistindo. Meu nome é Leonardo Schuma, âncora do programa Café com Líderes, toda segunda-feira. Quero desejar que essa semana seja uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo, que você consiga realizar os teus sonhos, realizar as tuas metas. Hoje estamos aqui num dia chuvoso, né? E nada melhor do que um dia chuvoso para falarmos coisas boas. Antes de falar um pouquinho sobre a nossa entrevistada do dia, quero dizer para você que nos acompanha nas nossas redes sociais. Comente, se você quer fazer uma pergunta para a nossa convidada, quer fazer uma pergunta para nós, deixe o seu comentário, curte, compartilha com o maior número de pessoas possíveis. Se você gostou do conteúdo, dá o like, se não gostou, dá o dislike, interaja. Por quê? Porque isso faz com que o algoritmo do YouTube entregue para mais pessoas. Valide o nosso produto, né, o nosso conteúdo entregue para mais pessoas, trazendo mais visualizações e entregando assim para mais pessoas, porque o insight que pode sair daqui hoje pode mudar a tua vida. Então, chamando a nossa entrevistada do dia, ela que é CEO da MetaBank Financeira, especialista em vendas na área de consignados, atua há mais de 18 anos na área de vendas, mentora de mulheres que querem ir para um próximo nível em vendas. Neuciane Faleiro, como é que você está? Tudo bem? Bom dia a todos. Estou muito bem, graças a Deus. Espero que todos estejam bem também. Leonardo Schuma. Schuma, né? Porque a gente já se conhece há muito tempo. É assim que eu te chamo. Estou muito feliz por estar aqui. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui nos bastidores, né? Estou muito feliz e honrada pelo convite, por esse movimento, né, do Café com Líderes, que é o intuito de a gente compartilhar os insights que vai sair daqui. Com certeza eu vou aprender, você vai aprender e todos que estão assistindo. E esse movimento é muito lindo. Então, eu me sinto muito grata e muito honrada por estar aqui nessa manhã de segunda-feira. Com certeza, com certeza. Neuci, que nem eu sempre falo para o pessoal, a nossa história, nós temos que ter primeiro orgulho dela. Primeira coisa, nós temos que ter orgulho de quem nós somos, de onde nós viemos. Não é sobre onde nós viemos, nem sobre o que a gente é hoje, mas sim sobre aquilo que a gente quer se tornar. E a tua história, eu tenho certeza que quem está ouvindo, quem está assistindo, vai se conectar. Com algum momento, alguma parte da tua história, essa pessoa ela vai se conectar. A história ela é muito importante. Muitos têm vergonha, muitos têm medo de contar a sua história, mas é a tua história. É o que você passou, é o que te trouxe até aqui. E eu, como o pessoal que está nos assistindo, também gostaria de saber como é que é a tua história. E eu quero que nesse primeiro bloco, para vocês entenderem, nós vamos dividir ele em 2 blocos. O primeiro bloco nós vamos falar um pouquinho da tua história. Eu quero escutar, eu quero entender, eu quero saber de onde veio a Neuci, como a Neuci chegou até aqui e qual é os planos da Neuci para o futuro. E depois nós vamos entrar na parte de vendas, uma parte mais técnica, desenvoltura, mais a questão ali do desenvolvimento de mulheres também. Neuci, me conta um pouquinho quem é a Neuciane, de onde a Neuciane veio, que chegou até aqui, o que te trouxe até esse momento. Vamos lá. Eu vinha pensando, né? Vinha até aqui pensando, e quando a gente fala sobre receber um convite em estar aqui e falar sobre vendas e empreendedorismo, né? Nada mais, nada menos do que realmente contar a minha história, né? De onde eu vim, onde eu estou e para onde eu quero ir, aonde eu quero chegar. Com certeza. E a nossa história, a nossa jornada, ela tem que ser motivo de orgulho, né? É o nosso caminho, é o nosso processo, é tudo que a gente viveu e que a gente vive para alcançar o que a gente almeja. Então, eu me chamo Neuciane Faleiro,
Eu digo que eu sou uma filha amada de Deus, né? Tenho a minha identidade firmada em Deus. E eu nasci lá no Pará, né? Muitos não sabem, moro aqui no Sul desde os 12 anos de idade, né? Fui criada pelos meus avós, por parte de pai, né? Quando eu tinha 40 dias de vida, eles me pegaram para criar. Me escolheram, eu digo, por isso eu sou escolhida amada de Deus, porque eles me escolheram e foi através deles que eu cresci. Sim. Eu morei lá no Pará até os 12 anos, né? Com 12 anos a gente veio embora para cá. Eu fui criada numa família que sempre eu tive base o amor. Eu digo que por parte da minha mãe eu tive a base do amor, do respeito. Foi onde eu aprendi a ter a paciência, a resiliência, onde eu construí, eu me inspirei, né, para o meu processo, para a minha jornada. Foi a base da minha mãe. Uau. E a base do meu pai foi um homem forte, um homem que nele eu via, já desde muito cedo, um homem de negócios, um homem que ele sempre trabalhou como autônomo, né, na época. Só para vocês entenderem um pouquinho, ele era daquela época, lá do Rio Grande do Sul, né, porque os meus avós eram gaúchos, né, por parte de pai, meu pai é gaúcho, e ele sempre trabalhou com... Ele tropeava. Tu sabe, né, Chima, que tu é gaúcho. Ele fazia tropa de cavalos, vendia cavalo, comprava. Então, desde muito nova, eu vivi nesse ambiente de negócios, de visão de empreender com o meu pai. E a minha mãe também, porque a minha mãe ela era uma dona de casa, ela tomava conta da casa, enfim, mas ela também abria, porque a minha família trabalhou depois de um tempo com madeira, né, lá no Pará. E a minha mãe, todo local que abria lá uma madeireira, ela via uma forma de empreender. Já era visionária, já. Sim, ela queria fazer o dinheirinho dela, como ela falava. Então, ela tinha um bar onde ela atendia os caminhoneiros, enfim. Então, eu cresci nesse lar, porque muita gente estava conversando um pouquinho antes, falando sobre a questão de como eu vejo o dinheiro, né? Uhum. De como eu vejo o dinheiro, de como eu vejo... Como eu me mereço, né? Será que eu mereço ganhar, fazer, né? Porque ganhar, quem ganha é filho, né? De pai e mãe. Como que a gente se merece fazendo dinheiro? E eu vinha refletindo sobre isso, e a gente conversou, né, sobre isso vindo até aqui. E eu fiquei pensando, eu cresci num lar onde eu vi o dinheiro já como uma forma boa, como o meu pai fazendo o seu dinheiro e a minha mãe fazendo o seu dinheiro também. Sim. Então, eu já cresci com isso. Já não teve aquela situação de muitas vezes o pessoal dizer que o dinheiro é ruim, que o dinheiro traz isso, traz aquilo. O dinheiro não nasce em árvore, que quem é rico são pessoas que de repente passam a perna nos outros. Eu nunca tive isso no meu lar. Show. Então, eu digo assim que Deus já me preparou desde pequena para o mundo, para esse mundo do empreendedorismo, que hoje eu entendo que começou lá atrás. Quando eu tinha 13 anos, e isso eu nunca falei para ninguém, tá? Mas eu vinha pensando, porque quando tu falou, o nosso tema é vendas e empreendedorismo. E eu fiquei pensando, poxa, mas eu empreendo faz 2 anos que eu saí da empresa que eu trabalhava para empreender. Mas eu fiquei pensando, analisando a minha história, né, a minha jornada. Não, eu não empreendo só há 2 anos. Eu empreendo desde que eu tinha 12 anos de idade. Porque com 12 para 13 anos, eu lembro bem que eu estudava e eu ia de bicicleta para o colégio. Eu ia de bicicleta ou a pé. Não era tão longe, mas era uma pernadinha. E eu lembro que eu cheguei e falei para minha mãe assim, mãe, eu queria fazer alguma coisa para eu ganhar dinheiro, para eu poder ir de ônibus para a escola. Que eu queria, via minhas amigas indo para a escola de ônibus, enfim, eu queria também. Sim. E a gente tinha um amigo que tinha uma madeireira também, próximo da nossa casa. E ele falou um dia assim sobre ir lá e limpar o escritório e tal, para me dar um dinheirinho, e eu lembrei disso. E eu falei para ela, mãe, quem sabe eu vou lá limpar o escritório todos os dias lá do fulano, né? Lembro na época, não lembro quanto que era, quanto que eu ganhava, mas o que eu fiz? Eu vendi o meu serviço. Sim. Eu vendi o meu serviço como
faxina. Sim. Porque eu Ali fui... tu já tinha uma proatividade, na realidade. Né? Isso, Já te porque eu dispôs. queria uma qualidade de vida melhor para mim já ali, para ir para a escola de ônibus. Então, parece uma coisa boba, mas não é. Eu fiquei analisando e pensando, desde lá eu já vendia o meu serviço. Era o meu serviço, era o meu suor. Eu acordava às 5h30 da manhã, eu ia lá, limpava o escritório e vinha para casa e ganhava meu dinheirinho e ia para a escola de ônibus. Então, analisando isso, eu vejo que isso já me preparou para o mercado de trabalho. Então, aí eu comecei, aos 18 anos foi meu primeiro emprego, né, que foi com telemarketing. Eu lembro bem, eu fiz 18 anos no dia 22 de janeiro. No dia 23, eu fui contratada, na época, por uma das maiores empresas de telemarketing aqui de Santa Catarina, que era a Sim. Software na época. Então, ali eu comecei. Ganhava na carteira R$265, que esses dias eu estava olhando lá minhas coisas, eu peguei a carteira de trabalho e eu olhei, caraca, R$265 de salário na carteira. Vou puxar alguns ganchos, né? A gente vai levando e vai puxando alguns ganchos. Questão que tu falou ali do merecimento. Hoje tem muitas pessoas que têm isso, que não merecem, né? Tem muitas pessoas com isso impregnada na cabeça que não tem o merecimento, né? Que não merecem o dinheiro, que não merecem uma vida melhor. Tem muitas vezes que tem esse sentimento, às vezes a gente sempre fala, é um drive que é instalado desde o começo, desde a infância, né? São traumas que acontecem que fica ali marcando para a pessoa. E que tu falou ali a questão do empreender, na realidade, hoje a pessoa, até mesmo a CLT, quando ela entra, todo mundo empreende. Né? Todo mundo empreende. Só que às vezes tu não empreende no teu negócio, às vezes tu empreende no negócio de outra pessoa. Tu faz o intraempreendedorismo dentro de uma empresa, né? Por exemplo, quando tu trabalha de CLT, tu está empreendendo na empresa de uma pessoa no CNPJ, né? Então, só que muitas vezes a pessoa acha que eu não tenho perfil para empreendedor, não tenho perfil, eu não sei fazer, mas tu já faz automaticamente, tu já empreende, né? Então, voltando ali aquela pontinha do merecimento. Então, bom que teve a inconformidade. Eu vejo que, tipo assim, desde que tu já começou falando que veio lá, tu já tinha, desde o começo, tu já tinha inconformidade dentro de ti. Não, eu quero melhorar, eu quero pegar um ônibus, eu quero fazer isso. Então, tu já tinha, eu quero. Então, para mim chegar lá, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer por onde, não ganhar. Né? Sim. Não ganhar, eu quero fazer. Sim, e isso entrando na questão que eu comecei a falar agora sobre o mercado de trabalho, onde eu comecei nas vendas, eu comecei trabalhando com telemarketing, ganhando R$265 na carteira, mas o que me chamou a atenção ali já foi a possibilidade que eu tinha de fazer o salário que eu quisesse. Sim. Essa empresa, ela te dava, então, um fixo... Fixo mais uma comissão. Eu vendi de tudo. Eu vendi net, sabe? Lembra do net combo? TV a cabo, telefone, internet, junto eu vendi. Eu vendi seguro residencial do Itaú. Eu vendi cartão de crédito do Itaú, Magazine Luiza, Ipiranga. Eu vendi de tudo na época. E foi isso que aconteceu. Nessa empresa eu entrei e eu vi a oportunidade ali de eu fazer o meu salário. Porque eu via que eu tinha um salário fixo e a comissão, na época, eu poderia fazer a comissão que eu quisesse. Pensei, opa, gostei disso. E aí foi onde eu comecei. Comecei vendendo, como vendedora. Comecei a me destacar ali vendendo. Tive a oportunidade, e eu digo assim, né? Linkando com a gente começar e ter pessoas que nos inspiram no nosso meio. Sobre a ambiência, né? Que é muito importante. Ali eu já olhava para as pessoas que lideravam, os meus supervisores na época, os meus gerentes. Eu olhava para eles, já me inspirava neles. E eu tinha muito forte dentro de mim, eu sempre fui uma pessoa muito focada no que eu queria. Então, eu queria ganhar um salário, eu queria fazer um salário bom, eu queria, né, ganhar mais. E aí, ali eu fui vendo a oportunidade. E aí eu comecei a vender. Eu sou, tô conseguindo, né, alcançar.
quando eu cheguei com o primeiro salário, que eu falei para minha mãe, mãe, eu ganhei tanto. Ela disse, meu Deus, mas eu assim, esse mundo das vendas. Tipo, eu não sabia ainda. Eu tinha o DNA, eu já tinha o meu DNA da venda. Eu já tinha no meu DNA. Só que era algo que eu estava aprendendo. E o que motiva a gente a aprender cada vez mais e se desenvolver? É esse querer fazer, como tu falou. Sim. Eu já sentia dentro de mim essa vontade de fazer acontecer. E aí foi indo. Fui vendendo, tive a oportunidade de ser promovida como monitora, que era o cargo acima na época. Depois de alguns anos, eu fui supervisora na mesma empresa. Como monitora ainda, eu tive a oportunidade de fazer minha faculdade. Eu sou formada em marketing desde 2009, me formei em 2009. Então, na época, eles davam a oportunidade de quem trabalhava na empresa de fazer a faculdade e eu pagava a metade e a metade era a empresa que pagava. Tinha um incentivo da empresa. Isso, pela Unisul, que é uma das maiores faculdades aqui de Santa Catarina. E aí eu tive a oportunidade e fiz. Na época, eu pensei em marketing. Não era ainda... Eu tinha 18 anos, eu não sabia ainda o que eu queria para mim, porque hoje é muito comum. A gente acabou de sair do 2º grau. Eu não sei ainda o que eu quero fazer para minha vida. Mas eu digo assim que Deus encaminhou, conforme o meu DNA da venda e a minha habilidade que eu iria desenvolver, ele foi encaixando as coisas para eu aproveitar as oportunidades. Né? Porque muitas vezes a gente tem que aproveitar as oportunidades que aparecem. E aí eu fiz a faculdade na época, me formei em marketing, e ali eu subi de cargo, eu fui para supervisão, então eu fui aproveitando as oportunidades que foi surgindo, através do meu desenvolvimento dentro da empresa. E ali, na supervisão, eu liderei equipes de 30, 40 pessoas. Né? Na época, eu tive muitos desafios que eu tive que me desenvolver como pessoa, como profissional. Era início de carreira, né? Mas que eu, graças a Deus, consegui. E foi isso, assim. Dentro daquele mundo do começo ali, foi realmente, eu me inspirei em muitas pessoas. Sim. Que hoje tem um gerente que ele atua em outra área, que não é na área de vendas, e ele nem sabe. Daniel Fedrizzi, o nome dele. Ele foi uma das minhas maiores inspirações da empresa na época. Sim. Foi ele que me deu a oportunidade de crescer como monitora, como supervisora. E tu modelou ele. Ele enxergou em mim o potencial que eu tinha para liderar a equipe. E hoje, e assim, eu admiro muito ele desde aquela época. Hoje eu tenho ele, né? Sigo nas redes sociais, enfim. É muito legal estar falando sobre isso, porque eu estou revivendo lá atrás, onde eu comecei, e tu vê que desde lá tu já carrega inspirações de pessoas que te conduzem, né? Na tua jornada. E é isso. E aí, indo pro consignado, né? Que é o meu mundo, hoje. Quer falar alguma coisa? Na parte das vendas... foi o que mudou a tua vida, né? As vendas em si, vender, ser vendedor, né? Ter orgulho de ser vendedor. Hoje, que nem a gente está conversando, nós temos orgulhos de ser vendedores. Só que a venda em si ainda é hoje em dia, claro, mudou bastante, mas ainda é aquela profissão que não dei certo em nada, vou ser vendedor. O pessoal ainda não tem a mentalidade do que se não tem vendas, não tem recurso. Uma empresa que não vende é uma empresa que fecha. Toda empresa, todo negócio, todo processo, tudo é baseado em vendas. Exatamente. Tudo é vendas. Exatamente. Vendas, hoje o mundo gira em torno de vendas. Tu te vende todos os dias para tua esposa, para tudo. Tu precisa primeiro te vender. É a tua imagem pessoal que chega primeiro antes de você abrir a boca. É a tua imagem pessoal. Então, realmente, isso existe muito ainda. Eu estava numa imersão esse final de semana e compartilhando ali com outras mulheres, né, que estão com o mesmo propósito que o meu. Quando eu falei que eu trabalhava, que eu sou especialista em vendas de crédito consignado, que eu trabalhei a vida inteira com vendas, e quando eu falei do crédito consignado, uma virou para mim e falou assim, mas tem muita gente que pega empréstimo, tem muita gente que, tipo assim, vê a venda como algo distante. Sim. Né? Eu não estou falando só do meu ramo, eu estou falando em tudo.
E aí eu falei para ela, eu disse assim, a venda, ela está em todos os lugares. Que hoje, por exemplo, era uma das maiores dores dela. Ela tem um posicionamento, ela tem que posicionar outras mulheres com a marca delas, com o trabalho delas, né? Enfim, se posicionar. Sim. Mas tem uma dificuldade na parte de vendas, que é o mais importante. É onde tu vai vender o teu serviço, teu trabalho. Sim. Então, como tu falou, essa história de eu não dei certo em nada, Vou ser vendedor. vou ser vendedor. Isso ainda existe muito. Mas eu acho que muitos também já viraram um pouco a chave com relação a isso, porque viram que hoje em dia, com a era do digital, do marketing que está avançado, enfim, a venda ela gira em torno de tudo. Sim. E a gente tem que assumir esse papel. E eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho de ser vendedora. Eu sou vendedora desde que eu nasci, porque já está no meu DNA. Sim. Né? É o DNA da venda. E eu fui crescendo e fui tendo as oportunidades, as coisas foram acontecendo. Neuci, mas tu já nasceu com essa habilidade, tu já nasceu com esse dom. Eu digo que vendas, um pouquinho tu tem o dom. Porque o que eu vejo hoje que a maioria dos vendedores de alta performance, de sucesso, tem em comum? Tem a habilidade de comunicação, isso também desenvolve, mas tem aquela desenvoltura, tem aquela habilidade, Sim. aquele dom que já é nato. Tem as manhas. Tem as manhas, né? Mas não é só isso. O vendedor, quando tu gosta, quando tu olha aquela profissão e tu bate e tu assim, eu me identifiquei, é isso que eu quero pra mim. Tu vai buscar se desenvolver. Vendas é uma habilidade juntada com técnica. Tu vai aprender. A gente vai entrar um pouquinho depois nisso, né? Mas falando nisso, não é só não dei certo em tal coisa, vou ser vendedor. E aí, muitas vezes, acontece isso e a pessoa dá certo. Sim. Porque ela vê a possibilidade, tem infinitas possibilidades de fazer a sua vida, de realizar os seus sonhos. Porque eu vejo que a venda entrando agora para o mundo do consignado, né? Que foi onde eu me descobri e foi onde até aqui eu conquistei todos os meus sonhos até aqui, porque eu tenho muitos ainda, né? Eu comecei em 2013. Em 2012, eu tomei a decisão de sair da empresa que eu trabalhava, né? Em meio a algumas dificuldades emocionais que eu tive, né? E eu decidi sair. Disse, eu vou sair. Na época, eu tive a oportunidade de comprar meu primeiro apartamento, onde eu nunca me esqueço. Eu dei R$ 1.000 de entrada e eu morava de aluguel, porque desde muito cedo, só para contextualizar, né? Desde muito cedo, eu vim morar para cá com 12 anos, mas aos 14 anos a minha mãe e meu pai foram embora para o Pará novamente. E eu fiquei morando com a minha tia. Fiquei morando na casa dela por quê? Porque eu queria estudar, eu queria algo melhor. E para lá, infelizmente, na época, o estudo era mais precário. Então, eu decidi ficar porque eu queria estudar, eu queria algo melhor para mim. Sim. E dos 14 aos 20, eu morei com essa minha tia, que eu honro muito a vida dela. Ela vai me assistir. É a minha tia que estava aqui, inclusive, esses dias, veio pro casamento. Então, eu fiquei morando com eles dos 14 aos 20. Quando eu decidi sair do call centers, que eu tive crise de identidade, enfim, que todos nós passamos. Eu digo que foi onde Deus me deu aquele empurrão, assim, para eu conhecer novas oportunidades. Porque a vida da gente é feita de ciclos, né? A gente vai encerrar um ciclo aqui e vai recomeçar outro, para outros surgirem. E foi o que aconteceu. Em 2013, através do meu ex-sogro, eu conheci uma empresa de empréstimo consignado, onde ele falou, olha, ela trabalha com vendas, ela já trabalha com vendas, dá oportunidade para ela começar aí com vocês, tal. A empresa estava crescendo, começando. Eu iniciei, na época. E eu lembro que quando eu entrei, tinha um salário fixo, mas não era um fixo, era uma ajuda de custo, né? E eu poderia ganhar uma comissão que lá na venda do call center, eu nunca tinha visto essa possibilidade. Sim. Lá atrás, tu já tinha visto uma possibilidade na venda tu conseguiria aumentar os teus ganhos através do comissionamento, não do salário. Exato. Né? E aí, nessa outra empresa, tu viu a possibilidade do comissionamento ser muito maior do que era lá no primeiro. Exatamente. Foi onde eu olhei o meu primeiro salário, porque eu vi,
se eu bater tanto de meta, eu vou ganhar tanto. Eu disse, não, isso não pode. A gente vinha conversando sobre isso. Daí eu disse assim, me fala melhor sobre isso. Como? Como que eu vou chegar? Como que eu faço para ganhar isso? Ali já me despertou. É o quê? Não é ambição. Porque a ambição, ela é boa. Tu tem que fazer a ambição ser boa. Sim. A parte boa da ambição é tu ser inconformado. Tu saber que tu tem as possibilidades ali para te atingir o que tu quiser. Que o céu é o limite para você atingir o teu resultado. E ali eu vi, Schumann, ali eu vi que o mercado que eu estava entrando era um mercado de infinitas possibilidades. E aí eu comecei. Meu primeiro salário, eu já não precisei ganhar um salário ajuda de custo. Sim. Eu já atingi uma comissão que eu nunca tinha atingido até então. Depois foi indo, foi subindo. E dali para frente... Foi gradativo, né? Foi gradativo. Foi onde eu conquistei... A gente tem, nos nossos momentos, a adolescência, a juventude, né? Onde eu torrei dinheiro, né? Gastei com muita coisa que não tinha necessidade. Aquela euforia de, pô, tô ganhando bem. Balada, enfim, festas. E depois eu fui... amadurecendo, né, que a gente está amadurecendo, e eu vi que, poxa, eu poderia conquistar o meu próximo apartamento, um apartamento melhor. Na época eu era solteira ainda, né, não era casada. Eu sou casada há 10 anos, tenho uma filha linda, maravilhosa, que é a minha preciosidade de 6 anos, a Maria Alice, vai fazer 6 anos mês que vem. Então, nessa época eu ainda não era solteira. E aí o mundo do consignado ganhou meu coração. Mercado financeiro, o crédito consignado ganhou meu coração e foi onde eu vi que eu poderia ser recompensada pelo meu esforço. Assim, ser recompensada mesmo. Que eu poderia fazer um salário e como tu falou da questão do merecimento, né, das crenças do merecimento sobre o dinheiro, hoje em dia é muito comum as pessoas terem a possibilidade de ganhar um salário que hoje, por exemplo... Tu sabe, no mercado financeiro a gente tem a possibilidade de ganhar o salário de um juiz. Com certeza. Só que tem muitas pessoas que olham para isso como algo muito distante e não se acham merecedora disso. As pessoas acham que, não, pô, se eu ganhar só isso aqui, para mim tá bom. Supre as minhas necessidades, eu consigo viver bem, tenho uma qualidade de vida. Mas só que isso está muito ligado desde lá da infância. Desde como eu fui criada, de como eu vi o dinheiro, como eu lidei com o dinheiro, como me falaram sobre o dinheiro. Sim, são âncoras, né? Que Isso. às vezes tem muita âncora que te puxa, que tá te travando. A pessoa ela tem um potencial, a pessoa ela pode ir mais além. Só que a pessoa chega naquele ponto assim, mas... Eu vou até pegar um gancho. Quando a gente fala, eu falo muitas vezes para os nossos colaboradores, eu falo assim, cara, hoje tu pode ganhar 10 mil reais por mês, 15 mil reais por mês, 20 mil reais por mês. A pessoa para e diz assim, será eu posso? Porque, assim, tem uma frase que o Thiago Conce até falou agora no final de semana, que eu já tinha escutado, só não lembro o autor. Diz assim, me mostre um vendedor que estuda como ou tanto como um médico que eu te mostrarei um milionário. Exatamente. Exatamente. É sobre isso. Porque muitas pessoas acham que para fazer dinheiro, né, no caso, sim, mérito, né, um médico estudou a vida inteira para estar lá na profissão ganhando o que ele ganha, um juiz, enfim, todas as profissões. E o vendedor também. Tanto quanto. Sim. Eu fiz a minha faculdade de marketing na época, como eu estava falando agora, eu não sabia ainda o que eu queria ser. Eu estava ainda era adolescente para a juventude, eu não sabia ainda o que eu queria ser. E eu vi a possibilidade com as vendas de ganhar um salário. E entrando no mercado financeiro, no crédito consignado, que aí foi onde foi a transição. Eu mudei de empresa, né? Daí eu saí da empresa que eu trabalhava, depois fui para outra empresa, porque, como eu falei, são ciclos que se encerram. Encerrei aquele ciclo, fui para outra empresa. Nessa empresa que eu trabalhei, por último, por 7 anos, foi onde, eu digo assim, que foi onde eu potencializei todas as minhas habilidades que estavam escondidas, que eu precisava desenvolver, foi ali que eu potencializei. E, mais uma vez, eu tive líderes, e tenho até hoje, porque eu ainda
estou ligada com esses líderes, que eu me inspirei e eu colei do lado e eu falei, eu quero fazer assim. Eu quero fazer como você. Eu quero aprender. Eu sentei do lado, como que faz? Porque no nosso mercado financeiro, do crédito consignado, a gente está em constante mudança. O tempo todo a gente está mudando. Sim. E aí, nesse momento de mudança que eu fui para essa outra empresa, eu vi mais possibilidades ainda de eu conquistar, de eu conseguir. E foi essas oportunidades que foram me dadas, que eu agarrei com as duas mãos, que eu consegui, aí já com o meu esposo, né? Já estava casada. O período ali sem a minha filha, eu já tinha conquistado muita coisa, né? Conquistei o meu próximo apartamento. Eu moro em Palhoça, né? Hoje eu moro na Pedra Branca, mas eu morava no Pagani antes. E ali eu engravidei da minha filha. Quando eu engravidei da minha filha, essa mesma empresa me deu a oportunidade de trabalhar em casa, de trabalhar em home office. Sim. Que na época ainda não estava, foi depois da pandemia que a gente começou a trabalhar, né? Sim. Em home office. E eu tive a oportunidade de trabalhar em casa. E quando eu ganhei a minha filha, as mães me entenderão. Tu não sabe. Tu vai saber o dia que tu tiver um filho também. A tua esposa vai saber. Mas quando a gente é mãe, quando a gente se torna mãe, aí sai assim, ó, uma fera de dentro de ti que tu nunca imaginou que tu teria. Tu nunca imaginou. É surreal, né, Jéssica? É surreal. Assim, é onde tu sabe que não é só sobre ti. Que agora tu tem outra pessoa dependendo. Não é mais só sobre você. Que as oportunidades que aparecem, que... eu chego a me emocionar, assim, porque realmente o filho, ele vem para mudar a nossa vida. Ele vem para fazer um marco, assim, de tudo que tu era. Daqui até aqui, daqui para frente. E daqui para frente tu é outra pessoa. Eu nunca me esqueço. Eu consegui, e sou muito grata, eu honro muito a vida do meu ex-chefe, né? Que me deu a oportunidade de trabalhar esse ano em casa e me deu a oportunidade do meu retorno de trabalhar em uma das melhores equipes da empresa, que foi onde eu pedi humildemente, eu quero trabalhar nessa equipe, eu quero estar no meio dessas pessoas. Se quiser mandar um abraço para ele, pode mandar, tá tudo certo. O meu líder, né, o meu mentor, meu inspirador, que é o Thiago Pereira, né, que foi a pessoa da empresa Facilite, que é a empresa que eu trabalhei por 7 anos, que eu ainda tenho parceria até hoje, e eu honro a vida deles, me deu a oportunidade de estar trabalhando, e eu falei, eu escolhi, se eu quero trabalhar nessa equipe, eu quero estar no meio dessas pessoas. Show. E eu tive um pouquinho de resistência no início, mas eu digo assim, ó, que a humildade, ela pode te levar a lugares que tu nunca imaginou. Ser humilde, né? Porque a humildade, ela tem que estar presente na gente. Independente de onde você esteja, independente do patamar que você esteja, a humildade tem que estar do teu lado. Porque eu lembro muito bem que de primeiro momento eu recebi um não. Mas eu disse assim, eu quero essa oportunidade. Eu quero estar entre essas pessoas. É esse ambiente que eu quero estar. Sim. Então, tu não esperou a oportunidade aparecer para ti. Tu criou a oportunidade. Tem essa diferença. Muitas pessoas esperam a oportunidade. Eu vou esperar porque uma hora a oportunidade vai bater. Não, amigo. Se a oportunidade não apareceu, tu cria a tua oportunidade. Tu cria a oportunidade. Isso a gente escuta muito no Café com Líderes. A gente escuta muito sobre isso. Com o Jeff fala. Até um abraço pro Jeff. Quero mandar também um abraço para os nossos colaboradores, a ZM Construções. Um beijo pro Caio, para a Lid. Também a De France Café. Eles têm aí 2 unidades nos ingleses e em Canas, né? E daqui a pouco mais 500 unidades vão ser abertas em todo o Brasil. Tenho certeza disso. E eles falam muito sobre isso. Sobre oportunidade. Criar as oportunidades. Tu cria as oportunidades, cuida dos detalhes. Isso. E avança, né? Inclusive, eu tô falando do Thiago, quero mandar um abraço pro Thiago também. Vou te convidar para vir aqui estar presente falando sobre vendas, pai. Traz ele aqui. Que histórias de sucesso nós temos que nos inspirar, né? Exatamente. E seguindo... E como eu estava te falando, sobre isso, né? Foi um marco, realmente, assim, foi um marco da minha vida depois que eu ganhei a minha filha. E quando eu voltei a trabalhar presencialmente ali na empresa,
já com a minha filha, né, com 1 ano e pouco, foi onde eu tive que me reinventar, porque eu era uma antes, eu trabalhava de um outro formato, tu trabalha com consignado, tu sabe como é que é, a gente está sempre mudando, o que está dando certo, eu vou fazer o que está dando certo, eu vou aprender o que está dando certo para eu fazer acontecer igual. E foi isso que eu fiz. Eu retornei, eu fui para uma das melhores equipes da empresa. Sim. E lá dentro eu sentei do lado de quem sabe fazer, e as pessoas, e aquele ambiente, porque eu digo assim, uma coisa eu aprendi muito nesse final de semana, na imersão que eu estava participando. O ambiente, a tua ambiência, é o lugar onde você pode pensar em voz alta. A ambiência, ela te transforma. É o né? lugar onde você pode pensar em voz alta. Você não tem medo de falar, você realmente está ali para contribuir, para aprender. E assim, e ali foi onde eu quero fazer igual. Eu quero fazer acontecer. E dali para frente foi. As minhas metas, elas foram muito mais ousadas. As minhas metas que eu coloquei para mim e que o meu gestor na época colocou para mim, porque ele acreditava muito mais em mim do que eu mesma. E não só ele, porque o meu esposo também. Sim. Eu honro a vida do meu esposo. E muitas vezes essa ambiência, né, a visão do líder que está na frente, muitas vezes a gente chega num ponto que a gente diz assim, ó, eu consigo até aqui eu consigo. Só que às vezes tem uma pessoa que está olhando de fora e diz assim, não, amigo, tu tem um potencial de chegar lá. Lá é o teu alvo, porque tu tem um potencial. E às vezes a gente não vê o potencial que está dentro de nós mesmos, por séries, determinados fatores que acabam acontecendo, tudo mais. Muitas vezes a gente não enxerga o nosso potencial. Mas uma pessoa que está olhando de fora, que é líder, que tem a visão, muito importante ter a visão, ele vai olhar e dizer assim, e que não... está um passo acima de você. E que está um passo acima de você, que ela já conquistou, que ela já chegou, ela vai olhar e dizer assim, ó, não, teu alvo é lá. Por quê? Porque tu tem potencial para chegar lá. Isso é muito o papel do líder, né? De olhar o potencial na pessoa e dizer assim, não, tu tá errado. Tu tá errado. Tu não vai chegar aqui, tu vai chegar lá. Tu vai chegar lá. É sobre isso. E eu lembro bem, assim, que as metas eram... Eu comecei a colocar metas ousadas. Eu pensava, cara, como é que eu vou fazer para chegar nessa meta? Não, mas se ele disse que eu vou alcançar, eu vou alcançar. E tu ter pessoas, como tu estava falando agora, tu ter pessoas que estão do teu lado, que te impulsionam, que te incentivam todos os dias, faz toda a diferença pra gente que trabalha com vendas. Porque não é só sobre você, porque muitas vezes a gente não acorda motivado. A motivação, ela vem de dentro. Ela vem do... Como eu falei, eu tenho a minha filha para criar. Agora não é só sobre mim. É sobre ela, é sobre a minha família, é sobre os meus sonhos, é sobre o que eu quero alcançar. E quando tu tem pessoas que estão junto contigo, que acreditam em ti, faz toda a diferença. E dali por diante, Chuma, a gente trabalhou juntos, né, na mesma empresa. Eu admiro muito você, o teu trabalho, né, desde lá. Né, a tua história Sim. também é uma história muito inspiradora, né, de... superação, né? Tu veio lá do Rio Grande do Sul e é sobre isso. Né? O que a gente estava falando, a gente tem que se orgulhar da nossa história, a gente tem que se orgulhar de ser vendedor. E olha onde tu tá. E olha onde tu quer chegar. Sim. Então é sobre isso. E com certeza nessa tua jornada também, como eu, teve pessoas do teu lado que te incentivaram. O meu esposo, eu digo assim, que a gente... Isso eu vou falar aqui, mas eu não abri nunca para ninguém. O meu esposo é uma pessoa que ele também veio de uma família... humilde, Sim. bem humilde, e ele cresceu num lar que ele era um improvável, onde ele jamais imaginaria que ele poderia alcançar tudo que ele alcançou. E eu digo que Deus uniu nós dois, uniu a fome com a vontade de comer. Uhum. Eu falo assim, uniu a fome com a vontade de comer. Mas no começo, quando ele viu as possibilidades que eu tinha com as minhas vendas de ganhar um salário X, Y, e ele sempre foi uma pessoa muito ambiciosa. E quando a gente deu o passo, a gente não, né? Porque foi ele. O primeiro passo em comprar o nosso segundo apartamento, o nosso, porque o primeiro era eu sozinha, depois a gente comprou juntos. Sim. E eu estava grávida da Maria.
A gente tinha acabado de mobiliar tudo ali no Pagani. Ele falou, comprei o apartamento na Pedra Branca. Eu falei, o quê? Eu queria matar ele. Juro, eu queria matar ele. Ele vai rir quando ele assistir isso. Eu queria matar ele. Eu falei, cara, mas como assim? A gente acabou de... Ele falou, Neuci, é as oportunidades. E vai dar certo. Ele acreditava mais em mim do que eu mesma. Sim. Porque, né, tu sabe como é que é. A gente assume algo que a gente não vê. Aí entra o quê? Entra você acreditar, quem tá do teu lado acreditar em você e você ter fé em Deus. E fazer e agir. Com certeza. E agir, porque ali foi onde eu... Cara, agora o jogo começou a ficar diferente. E aí, que uniu o quê? Uniu as minhas metas, que o meu gestor também me dava as metas ousadas, com à medida que tu vai aumentando as tuas metas, tu também vai colocando junto teus sonhos. Tu pode almejar algo maior. Eu via isso e é incrível, né? Porque vai de encontro com o que eu falei sobre a minha infância. Eu nasci num lar que eu tive esse incentivo com o dinheiro, com a questão do dinheiro, de empreender, dos meus pais e tudo mais. Só que a minha família era muito simples. Era muito o básico tá bom. Sim. Eu não, graças a Deus, sempre tive o que comer, nunca faltou nada, enfim, mas era o básico, tava bom. Então eu cresci com isso. E aí o meu marido trouxe essa questão do, não, a gente pode mais. A gente pode morar num lugar melhor. A gente pode ter mais. E isso foi me instigando, foi me impulsionando pra gente conquistar as coisas que a gente tem hoje, sabe? Então a venda é sobre isso. É tu unir os teus sonhos com a realização dos sonhos da tua profissão. Independente do que tu faz, se é vender o crédito consignado, se é vender um carro, se tu é vendedor de imóvel, as vendas possibilita isso. Então foi onde eu digo assim, que eu sou muito grata e honro a vida do meu esposo, honro a vida dos meus líderes, que até aqui, né? Sim. Até eu sair para empreender. E aí entra o meu passo de sair da zona de conforto, que eu digo que fazem 2 anos, né? Agora, em março, fez 2 anos que eu saí da empresa que eu trabalhava. Sim. Para empreender, né? Para empreender de fato. Né? E aí é onde a gente sai, que a gente vê o que realmente acontece na vida de um empreendedor, né? Isso. Eu digo assim, que eu tive foi um empurrão. Porque eu nunca fui acomodada, mas quando o cômodo tá bom demais, quando o confortável tá bom demais, tu vai postergando, vai deixando. Como eu falei, eu honro a vida das pessoas, né, da empresa que eu trabalhei, que eu tenho parceria até hoje, era muito cômodo para mim, eu sempre consegui, graças a Deus, atingir metas altas, resultados bons, linkado, óbvio, com a minha dedicação, com o meu trabalho. Só que chegou um momento que eu comecei a ter olhares diferentes para o meu potencial. Sim. Para tudo que eu construí até ali. Então, tudo são ciclos. Até ali eu fiz uma jornada, um ciclo que me trouxe até ali, que eu sou grata. Mas dali para frente, eu digo que Deus uniu a minha vontade, tudo que eu desenvolvi até ali, porque eu já era uma intraempreendedora, como tu falou no início. Eu já era uma intraempreendedora dentro da empresa. Eu já conseguia fazer as minhas atividades, né, com muita habilidade, enfim. Então, eu sabia que eu poderia dar um próximo passo. Só que junto com isso vem o medo. E por muito tempo eu fiquei com medo de dar o passo para sair e empreender. Porque eu sabia que o caminho que eu ia percorrer não seria fácil. E foi onde eu digo assim que pessoas entram e saem da vida da gente, e as pessoas também são como estação. Elas entram na nossa vida, elas fazem parte da nossa vida para levar a gente para um próximo nível, e às vezes elas saem, que foi o que aconteceu comigo. Né? Eu saí da empresa há 2 anos atrás com uma amiga para empreender, né, com a sociedade. Entrando um pouquinho agora na minha parte do empreendedorismo. Sim. Eu saí da empresa para empreender com essa minha amiga. Eram 2 sonhos, 2 mulheres com muita vontade de fazer acontecer, como sempre fomos.
e o novo. Só que a gente tem que escolher, né? Porque o medo, ele sempre vai existir, né, Chuma? Só que uma frase que me marcou muito esse final de semana também foi... E eu comecei a analisar toda a minha jornada. Eu tenho medo de ir ou eu tenho medo de ficar? Qual é o medo que eu vou escolher? Eu vou escolher o medo de ir ou de ficar? E aí eu analisei todas as vezes que eu tive que escolher qual o meu medo. E naquele momento, eu escolhi o medo de ir. Mesmo o ficar sendo muito confortável, sendo muito cômodo e muito bom. E aí aconteceu, a gente abriu a empresa, né? Ficamos no processo, trabalhando em home office, em casa, até de fato abrir a empresa. Mas com 1 mês da empresa aberta, a nossa sociedade não deu certo. Foi um baque na época, foi desconfortável, como todo término, né, de um ciclo, de uma sociedade. Mas hoje eu entendo, como até a gente vinha conversando, né? Hoje eu entendo que foi necessário. São fases, né? São ciclos, Foi necessário. são algo que acontecem para te chegar até aqui. No momento, tu diz assim... Às vezes tu te para numa situação e diz assim, cara, por que está acontecendo isso? Só que tu não sabe que um preparar que está acontecendo na tua vida está te moldando para um próximo passo. Exatamente. Foi exatamente o que aconteceu comigo. E aí eu fiquei com tudo, sozinha, né? Honrei tudo que precisava honrar, enfim. Tinha pessoas ali que dependiam de mim. E eu vou te dizer que foi um dos momentos da minha vida... Foi um dos momentos da minha vida que eu mais precisei desenvolver a maior habilidade que as pessoas veem em mim, que foi a resiliência. A primeira vez que eu tive que desenvolver a minha resiliência, isso também algumas pessoas não sabem, eu estou abrindo meu coração aqui para vocês, né? Quando eu decidi sair da empresa lá atrás, foram fatos que depois a gente liga, que acontecem, que tu passa pelo mesmo ciclo. Sim. Quando eu saí da empresa, da Activity, lá atrás, que eu decidi sair, 1 ano, 2 anos depois que eu me formei, a minha mãe veio a falecer, 2009. 1 mês depois da minha formatura. Ela só me viu me formar, a minha mãe e minha avó que me criou. Sim. Ela faleceu. Foi um dos momentos mais tristes da minha vida. Não tem nem como mensurar, como eu falar isso para vocês. Mas naquele momento, de novo, eu tive que escolher o medo de ir ou o medo de ficar. Eu tinha recém sido promovida como supervisora na época e eu tinha uma jornada desafiadora para encarar. E a minha mãe tinha acabado de falecer. E eu fiquei 2 dias dentro de um quarto escuro, sem falar com ninguém, vivendo o meu luto. Eu vivi o meu luto. Uhum. Só que eu escolhi o meu medo de ir. Falei, não, eu vou voltar a trabalhar, eu vou encarar o que eu preciso encarar, porque é isso que vai me fazer viver. Porque a pessoa mais importante, né, da minha vida, uma das mais importantes da minha vida, já não estava mais ali. Sim. E foi onde eu escolhi. E aquilo já me preparou. A resiliência que vinha dela, que eu me espelhava, ela me deu força. Sim. Para eu poder encarar aquilo para minha vida, entende? Uhum. E, novamente, isso se repetiu naquele momento que houve o término da sociedade agora, aqui, em 2022. Eu me vi num momento em que eu pensei, puta merda, o que eu fui fazer? Sabe, vem aquilo tudo na tua cabeça. O que aconteceu? Sair do certo pro Por duvidoso. que aconteceu? O que tá acontecendo? Deus, o que tu quer pra minha vida? O que está acontecendo comigo? E aí foi se passando os meses. Eu sabia que tinha pessoas ali que dependiam de mim. Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo na época, o meu esposo. Ele saiu do trabalho dele, que ele trabalhava para empreender junto comigo, e com essa sociedade que não deu certo. Pensei, Senhor, eu sei que algo tu quer comigo. E foi onde eu busquei, assim... E dali pra frente,
Chuma, eu vou te dizer que assim, todas as decisões que eu tomei foi pela minha vontade. Eu vou fazer. Tive um empurrão, vou fazer. Mas dali pra frente, com tudo que eu passei, que resumidamente, né, não vou contar tudo aqui, mas com tudo que eu tive que enfrentar dali pra frente, eu coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida. E aí é uma chave muito importante, porque a maioria das decisões nós tomamos, às vezes, no impulso, às vezes na nossa vontade. A maioria, o que nós deveríamos fazer, isso eu digo nós porque eu me coloco nessa, que eu já fiz muito e às vezes ainda acabo fazendo, mas é colocar sempre primeiro Deus em primeiro lugar. Sempre colocar Deus em primeiro lugar. A palavra mesmo já fala, né? Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E se nós colocamos Deus como sócio do nosso negócio, se nós colocamos Deus, Ele vai falar com você. Ele vai nos falar. Ele vai dizer assim, vai, não vai. Porque Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Exatamente. Ele já sabe o que vai acontecer. Se nós tomarmos a decisão tal, vai acontecer isso. Se nós tomarmos a decisão X, vai acontecer isso. E muitas vezes nós pecamos e erramos, e às vezes nos decepcionamos lá na frente, por não ter parado 10 minutinhos, 15 minutinhos. Senhor, coloca aqui os meus planos diante de Ti. O que Tu queres que eu faça? Exatamente. Qual decisão Tu queres que eu tome? E também a gente saber ouvir a Deus. Porque quando nós entramos diante da presença dele, muitas vezes nós falamos, e não deixamos Deus falar. Entra na presença do Pai, como Mateus fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala em secreto, que Ele te escuta, Ele te ouve, abre o teu coração. E tu fala, e tu te cala, e espera Ele falar, que Ele vai falar. O Espírito Santo ele tá conosco todos os dias. Ele está conosco todos os dias, Ele está aqui nesse momento, Ele está conosco em todo momento. E é incrível, né? Porque hoje, antes de eu... Tá quase encerrando? Já, estamos quase indo para a parte... E antes de eu vir para cá hoje, eu dobrei os meus joelhos, eu orei e pedi para Deus uma palavra, e eu abri. Eu vou ler rapidamente pra gente aqui. E Ele me deu o Salmo 32:9. Não sejam como o cavalo ou o burro que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. E aí traz, né, a aplicação para a nossa vida. Que se a gente colocar e ouvir a voz do Espírito Santo, sim, a gente não vai ser mais como um cavalo, que se não colocar uma viseira, um tapa-olho, a gente vai estar no direcionamento dele. E só para finalizar, né, que a gente está encerrando aqui esse primeiro bloco, né, a partir dali eu coloquei Deus em primeiro lugar. E eu pedi o direcionamento dele. Show. E aí a gente pode falar no segundo bloco agora sobre a questão, né, do empreendedorismo, o porquê que são hoje os meus planos, enfim. Sim. Pessoal, muito obrigado por quem até aqui nos acompanhou. Se você gostou do conteúdo até aqui, curta, compartilha, comenta, pode deixar seu comentário. Se você tem alguma pergunta para a Neuciane ou para mim, pode deixar ali o seu comentário. Nós vamos estar agora ao vivo daqui a pouquinho na rádio Sara Brasil FM 89.1. Fica ligado. Se você está no trânsito, conecta ali na rádio, que nós vamos estar falando mais sobre o empreendedorismo e continuando a história dela. Um beijo para todo mundo. Tamo junto.